Então, como eu tinha falado para vocês, a gente utiliza os elementos para poder combinar e transformar em compostos químicos, né, em substâncias. As primeiras substâncias que a gente vai dar uma olhada aqui são os compostos, né, as substâncias iônicas, ou chamados compostos iônicos. Quando você, né, juntar um metal com um não metal, você vai perceber que essa estrutura, essas características dessas substâncias, elas são parecidas e a gente classifica elas como compostos iônicos. Tá? Os metais aqui sendo o grupo 1 e o 2, e os não metais, o grupo 16 e 17. Os metais eles tendem a perder elétrons, enquanto que os não metais eles tendem a ganhar elétrons. Tá? Então, a gente pode formar compostos desse jeito, onde um ganha, o outro perde. Então, a gente pode, por exemplo, no primeiro caso, juntar o grupo 1, um elemento do grupo 1, com um elemento do grupo 17. Um elemento do grupo 1, ele quer perder um elétron, enquanto os elementos do grupo 17, eles querem ganhar um elétron. Tá? Então, por exemplo, o sódio. O sódio, ele precisa perder esse elétron para ficar, né, com os 8 elétrons na camada de valência. Enquanto que ele precisa ganhar esse elétron. Então, você vem e retira esse elétron do sódio e coloca aí no cloro. Sendo assim, você vai ter o sódio mais e o cloreto com todos os seus pares bonitinhos. Como eles têm cargas opostas, né, eles acabam se ligando, eles acabam se aproximando. Então, você vai ter o que a gente chama de cloreto de sódio. Então, se você perceber as cargas aqui, a quantidade, né, das cargas são iguais. Eu tenho uma positiva, uma negativa. Acabo zerando essa carga aqui. A carga fica neutra. Então, eu tenho potássio com o fluoreto de potássio. Rubídio com iodo, iodeto de rubídio. Césio com cloreto de césio. Então, essa combinação do grupo 1 com o grupo 17, ela é perfeita, né? Porque um está querendo doar, o outro está querendo receber. Vamos dar uma olhada nesse outro caso aqui. Nesse caso, você está combinando o grupo 2 com o grupo 16. O grupo 2, ele quer perder 2 elétrons, e o grupo 16, né, quer ganhar aí 2 elétrons. Posso combinar o magnésio 2 mais com o oxigênio. Se você reparar, também não tem mais carga aqui, ó, porque a quantidade é igual, então é só eu somar os dois, né? Isso acontece com todos os outros elementos aqui embaixo. No caso 3, você vai ter o grupo 1 querendo doar 1 elétron e o grupo 16 querendo ganhar 2 elétrons. Então você já percebe que eu tenho que ter o dobro do grupo 1 para poder satisfazer aqui o elemento do grupo 16. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um sódio mais ligando aqui com um oxigênio 2 menos, né? Mas por ter apenas se eu doar apenas um elétron, não estabiliza aqui a relação. Você precisa de mais outro sódio. Tá? Então, aqui você vai ter que colocar um 2 aqui, justamente para multiplicar esse Na. Então, isso acontece com todos os elementos do grupo 1 que querem se ligar com o grupo 16. Você também pode visualizar o seguinte, ó, por exemplo, Césio mais e o óxido, né, que a gente chama. Se você perceber aqui, não tem nenhum número, mas a gente considera como 1. E aqui você tem o número 2. Para você não ter que ficar pensando nisso, né, um jeito prático é você trocar esses números aqui embaixo. Ou seja, aqui você vai ter CS2O1. E aqui, professor, não tem um 1. E agora? É porque você não precisa escrever um 1. Tá? Então, você pode fazer esse raciocínio aí para ajudar. No caso 4, aqui, ó, você vai ter grupo 2 querendo se ligar com o grupo 17. Grupo 2 quer doar 2 elétrons, mas o 17, os elementos do 17 querem receber apenas 1 elétron. Ou seja, você agora vai ter que ter o dobro do elemento do grupo 17. Então, você consegue observar isso aqui, ó, magnésio se ligando com o fluoreto.
E aí você vai ter um 2 aqui justamente para poder duplicar a quantidade de fluoreto